Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai continuar os nossos exercícios de segunda lei de Mendel, segregação independente. Esses exercícios são super importantes para que você consiga entender mesmo segunda lei de Mendel, resolver os exercícios do vestibular, gabaritar aí na sua prova, tá? Então, fica comigo que a gente vai começar os exercícios lá na lousa, tá? Agora! E se você ainda não é inscrito no canal Me Ajuda Aí, vou pedir para que você se inscreva no canal, já deixa o seu like, tudo isso me ajuda muito, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando junto com você, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo, e isso vai me ajudar muito, gente, muito mesmo. Então vamos lá para a lousa, e na lousa que a gente vai resolver os exercícios. Vamos lá, gente, para mais um exercício aparecendo aí na tela de vocês. Vamos lá. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são as das asas vestigiais Vzinho e a do corpo escuro Ezinho. Bom, então o problema já deu pra gente aí duas características importantes. Ele falou que existe aí na Drosophila asa vestigial e ele fala lá que asa vestigial é Vzinho, né? E ele também fala de corpo escuro. E ele fala que corpo escuro é Ezinho. Então ele já fala pra gente que essas características, elas são ambas recessivas, né? São características recessivas. E para você aparentar essa característica, você tem que ter homozigose, né? Então você tem que ser Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Isso a gente já sabe, né? Então vamos continuar a leitura aí, ó. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte. Então, agora a gente tem que olhar aí o cruzamento. Então, cruzou-se uma fêmea, né, com um machinho. Ok. Ele fala pra gente que essa fêmea, ela tem asas vestigiais, né? Então, ela é Vzinho, Vzinho. E ele fala pra gente que esse macho tem um corpinho escuro. Então, ele é Ezinho, Ezinho. Tá bom. Eu sei qual é, o problema me fala qual é a característica dele para a asa do macho? Não. Então, vamos deixar em branco aqui. Ele fala no problema qual é a característica do corpo da fêmea? Também não. Então, vamos deixar em branco aqui. A gente sabe duas características, mas são separadas em cada indivíduo, né? E aí ele fala lá que foi obtido o seguinte cruzamento. Então, vamos lá. Em F1, essa geração é a geração P, pessoal, né? A geração P, porque é a primeira geração. E aí ele fala pra gente que em F1, que é do cruzamento desses indivíduos aqui, né? Em F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Então, ele fala aqui que nasceu todo mundo selvagem. Bom, selvagens. Pronto. Todos selvagens. Ok. Em F2, né, que é esse cruzamento aqui, então ele cruzou selvagem com selvagem, né? Estamos falando de característica de fenótipo aí, né? Cruzou selvagem com selvagem. E em F2, ele fala que 9/16 são selvagens, 3/16 de asas vestigiais, 3/16 de corpo escuro e 1/16 asas vestigiais e corpo escuro. Então, vamos lá. Vamos anotar para a gente não se perder? Então, aqui, ó, 9/16 são selvagens. Certo? Aí ele fala que 3/16 tem asa vestigial.
Aí ele fala que 3 de 16 também tem um corpo escuro, né? E ele também me fala aí que 1 de 16 possibilidades, né? Dos 16 aí, são recessivos para tudo. Porque ele fala lá, ó, 1,16 tem asa vestigial e corpo escuro. Então, esse 1,16, ele é recessivo para tudo. Certo? Até aí tudo bem? Ok. Beleza. Então, a gente tem aí todas essas características, né? Aí ele continua falando pra gente assim, ó, assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, referentes aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. Bom, a gente, antes de ler, a gente já pode até tentar identificar, né, os genótipos dos indivíduos aí. Porque, olha só, se eu tenho uma fêmea que tem asa vestigial, que cruzou com um macho, que tem um corpo escuro, e eu tive desse cruzamento aqui todo mundo selvagem, e eu já sei que asa vestigial, corpo escuro não é ser selvagem, né? Ser selvagem, então, é ser dominante, certo? Certo? Então, se eu tenho aqui todo mundo dominante, significa que aqui em cima eu tenho que ter alguma característica dominante para gerar uma prole dominante, né? Certo? Então, olha só. Eu vou ter obrigatoriamente uma... Deixa eu até mudar a cor da minha caneta para ficar fácil para vocês entenderem. Eu vou ter obrigatoriamente aqui um ezão na fêmea, né? Por quê? Porque aqui eu só tenho ezinho, né? Então, eu preciso ter um dominante aqui para gerar selvagem, 100%, né? E aqui, obrigatoriamente, também vou ter um vezão no macho. Porque aqui eu só tenho recessivo e eu tenho selvagem 100%, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter essas características dominantes aqui. Aí eu vou continuar aqui, ó. Na F2 nasceu um monte de coisa diferente aí, né? Nasceram selvagens na maior proporção, mas também nasceram gente com asa vestigial. Gente, ó, mosquinha, né? Com asa vestigial e corpo escuro. E nasceu também mosquinha recessivinha para tudo, né? Recessivinha, então, ela é Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho, né? Então, eu vou lá e observo aqui o meu genótipo, né? Eu nem preciso fazer aquele cruzamento grande, daquele jogão da velha imenso. Eu posso cruzar separado para eu entender, né? Como que vai gerar uma prole dessa, né? Então, eu cruzo separado. Vamos cruzar separado, então. Vamos cruzar primeiro a característica V, né? Que é a característica de asa. Se eu tiver um indivíduo Vzão, tracinho, que cruzou com um indivíduo Vzinho, Vzinho, olha lá. Eu vou lá e coloco aqui no joguinho da velha, né? Então, eu tenho um indivíduo Vzinho, Vzinho, que cruzou com um indivíduo Vzão, né? E aqui eu não sei o que é. Se eu colocar um Vzão aqui, ó, se eu colocar um Vzão aqui, se ele fosse Vzão, Vzão, e quando eu vou cruzar, vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Vai dar todo mundo heterozigoto. Todo mundo heterozigoto, vou conseguir ter recessivos? Eu não vou, né? Vai ser difícil, né? É quase impossível, né? Isso acontecer, certo? Então, se eu tenho todos selvagens, eu não posso ter um indivíduo homozigoto. Por quê? Pode até nascer todo mundo selvagem na primeira geração, mas na segunda geração eu vou ter problemas para o nascimento aqui desses recessivos, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter um indivíduo Vzão, Vzinho, que cruzou com Vzinho, Vzinho. Ó, vamos ver se vai dar certo. Vzão, Vzinho, 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 ó.
Vzão. Vzinho, 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 Vzão. Vzinho, Vzinho, Vzinho. Nasci aqui, ó, nasce a possibilidade de indivíduos recessivos, né? Que é o caso aqui, ó, por exemplo, né? Então, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto para característica de asa vestigial. E se isso acontece com o macho, obrigatoriamente isso acontece com a fêmea. Ela também é heterozigoto para a condição de cor de corpo, certo? Bom, agora que a gente já matou isso aqui, a gente vai ler as alternativas e colocar verdadeiro ou falso nelas. Então, vamos lá, ó. As proporções fenotípicas obtidas em F2, F2 aqui, ó, né? Indicam ausência de dominância, pois houve alternação nas proporções esperadas. Não, né, gente? Ó aqui o dominante aqui, ó. Não tem ausência coisa nenhuma, né? Então, a primeira aí é falsa, certo? Vamos para a próxima. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo, envolvendo 2 genes autossômicos com segregação independente. Lembra que a gente falou sobre dihibridismo? Quando a gente tá cruzando, né, híbridos, 2 híbridos, ó, né? A gente vai ter, então, um dihibridismo, com certeza, né? E ele fala ainda que ele tá envolvendo 2 genes autossômicos que não estão ligados ao sexo, ok? Com segregação independente, né? A segregação de asa vestigial nada tem a ver com corpo escuro, né? Então, podem segregar independentemente. Ok, verdadeiro. Vamos para a próxima, então. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres, certo? Certíssimo. Segunda lei de Mendel aplicadíssima aí, né? E a última, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Não, né, pessoal? Quando a gente estudou segregação independente, a gente sabe que a gente tem lá um cromossomo, né? E aí a gente tem o homólogo dele. E esse cromossomo vai apresentar a característica para asa vestigial. Então, Vzinho, Vzinho. Um locus lá do meu cromossomo apresenta essa característica. Mas corpo escuro não está no mesmo cromossomo, né? Por isso que quando os gametas são formados, né, o locus aqui, ezinho, ezinho, tá? Quando os gametas são formados, a gente só pega um cromossomo de cada, né? E um cromossomo de cada vai formar um gameta, um óvulo, por exemplo, um espermatozoide, por exemplo, enfim, certo? Então, eles não são homólogos. Essas características não estão no homólogo dele, né? O homólogo é o mesmo cromossomo lá, o mesmo tipo de cromossomo que veio lá do meu outro genitor. Então, é falsa. Então, a gente sabe aí que a alternativa correta é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, que é a E, né? Que é a E. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Eu espero que vocês tenham curtido aí, resolver os exercícios junto comigo, que tenham acertado todos os exercícios. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui. Se quer mais, coloca seu comentário também. Pessoal, até a próxima aula de biologia. Um beijo. Tchau, tchau.